Boa noite, paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu vou ter que gravar, porque minha internet deu pau. Acho que amanhã já vai estar normal, aí eu vou poder fazer ao vivo, amém? Deus abençoe a todos aí, que a palavra venha abençoar cada um. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Jesus vem abençoar você. Jesus vem abrir seus olhos para a volta do Senhor. Estamos vivendo a última geração, a geração que não acredita mais na voz do Senhor, não acredita mais nas Escrituras. Mas a palavra de Deus fala que está se cumprindo. Os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. E os sinais da volta de Jesus seria aumento de falsos profetas, seria aumento de falsos cristãos, que aumentaria. E muitas pessoas iam acreditar nessas doutrinas de demônios. Jesus ia alertar os apóstolos que nos últimos dias as pessoas abandonariam a fé. O apóstolo Paulo fala que nos últimos dias as pessoas iam crer em doutrinas de demônios, mas não ia crer na volta de Jesus. Não ia crer na volta do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, produziu frutos, apareceu também o joio. Então vindo os servos do dono à casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, esse joio? E ele, porém, respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram: quer que venhamos e arrancamos o joio? E o dono daquela fazenda falou: não. Replicou ele: para que na hora que separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer junto às colheitas, no tempo da colheita. Direi ao ceifeiro: primeiro joio, atai os feixes para ser queimado,
mas o trigo recolhei no celeiro. Jesus contou essa parábola, falando de um campo, falando de um dono desse campo, falando dos ceifeiros, falando do joio e do trigo, e de um inimigo. Jesus contou essa parábola para alertar o povo que acredita que todos que vêm falando de Deus é de Deus. Venha falando de Deus, acha que veio enviado dos céus. Qualquer um que abre uma igreja, todo mundo acha que é de Deus. Qualquer um que coloca um terno e uma gravata, acha que é de Deus. E são enviados do inimigo, são joios. O inimigo aqui é o diabo. O joio são os falsos cristãos, que concordam com tudo aquilo que é errado. Concordam com todo tipo de erro. Acham que estão indo para o céu, mas não estão. E os discípulos não entendiam porque Jesus falava daquele jeito. E os discípulos não entenderam essa parábola que ele estava querendo ensinar para eles. O versículo 36 do mesmo capítulo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é recolhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ajuntarão no seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. No capítulo 20 de Atos, o apóstolo Paulo fala que depois da partida dele, se levantaria lobos devoradores, que não poupariam o rebanho. No meio do povo se levantaria lobos devoradores, que não ia poupar o rebanho. Eles iam sair no meio da igreja. Eles iam sair no meio do povo de Deus. E não poupariam o rebanho. Com heresias destruidoras. Com doutrinas de demônios. Ia se misturar no meio do joio. Se misturar no meio do trigo. São joios. Um dos maiores empecilhos na rua para pregar o evangelho não são os homossexuais que se levantam, não são os espíritas, não são os ímpios, são falsos crentes que se levantam para parar a obra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo falou: são lobos devoradores. A cada dia que passa tem mais igreja evangélica. Está cheio de igreja evangélica em cada esquina. E o mundo continua pior. Cheio de pastores. Levando o título de pastores, apóstolos. Cada dia mais o mundo pior. Porque não pregam o verdadeiro evangelho. Não pregam a palavra de Deus. O que prega é por dinheiro. Não só pastores, mas são padres, são papas, são macumbeiros, para levar o povo para o inferno.
e tornar o povo igual joio, transformar o trigo em joio. São semeados no meio do povo. É semeado no meio do povo discórdia. É semeado no meio do povo heresias. Quais são essas heresias? Que você tem que dar dízimo. Você não é obrigado a dar dízimo. Você não é obrigado a dar dinheiro para pastor. Você não é obrigado a fazer campanha. Você não é obrigado a sustentar luxo de ninguém. O que você é obrigado é conhecer o Senhor nas Escrituras. Aqueles que pregam de graça, ninguém dá valor. Aqueles que levam a palavra de graça, que sofrem por causa do Evangelho, as pessoas não dão valor. Dão valor para o falso profeta, para o falso crente. E a Bíblia fala, foi semeado no meio do trigo, o joio. O diabo se infiltra, trazendo destruição, trazendo guerras, terremotos, trazendo discórdias familiares, ensinos errados da palavra de Deus. Você entra numa igreja evangélica e a primeira coisa que acontece é eles pedir dinheiro. Jesus não pediu dinheiro. João Batista não pediu dinheiro. Primeira coisa que ele pediu é para se arrepender, converter, mudar os caminhos, começar a praticar a Bíblia. Essa manhã, estava vendo um ex-homossexual dar uma entrevista numa rádio. E esse ex-homossexual foi liberto do pecado, foi liberto do homossexualismo. E aquele homem da rádio perguntou para ele: qual é os seus empecilhos? Por quem vocês são perseguidos? E ele falou: as perseguições piores minhas não vêm dos LGBT, não vêm dos católicos, não vem dos espíritas, vem dos falsos cristãos, que dizem cristãos, mas não são. Acreditam em todo vento de doutrina. O maior empecilho nosso são os falsos cristãos, que falam que tudo é amor. Tudo é amor. Deus aceita do jeito que é. Não importa. Deus te ama do jeito que você é. Não, Deus não ama do jeito que nós é. Se Deus amasse, Ele não enviasse o Filho dele para morrer numa cruz. Deus exige mudança. Deus exige para que nós abandonemos o pecado e converta-se do mau caminho e escute a voz de Deus. Os evangélicos estão concordando com a política, concordando com o adultério, concordando com o homossexualismo, concordando com o erro dentro das igrejas, concordando com a mentira. Qualquer um que se fala pastor, o povo acredita, porque não lê Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Se tivesse uma Malafaia aqui, se tivesse o Edir Macedo aqui, estava lotado. Cobrando, fazendo oferta, estava lotado. Mas como tem alguém pregando de graça, ninguém quer ouvir. Ninguém quer dar ouvido à voz de Deus. Mas Jesus vai voltar nessa hora, na onde está cheio de falso profeta, cheio de falso cristão, cheio de bêbados, idólatras, todo tipo de erro e pecado. E as pessoas não iam acreditar. A Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjo de luz, se possível para enganar até os escolhidos.
se possível para enganar até os escolhidos. Pessoas que abandonaram casamentos para adulterar, prostituir, achando que não vão receber a justa recompensa pelo erro. Pastores ensinando o povo tudo errado, contrário à palavra de Deus. Cristãos ouvindo música do mundo, ouvindo sertanejo, falando que não tem nada a ver, invocando o demônio do adultério na tua casa. A maioria desses cantores sertanejos, desses cantores de forró, são macumbeiros. As músicas deles são consagradas na macumba para entrar dentro da tua casa, te destruir, te levar à destruição, derrotas. Pessoas cheias de demônio e depressão, porque não lê Bíblia, porque não ora mais, não busca mais o Senhor. Faz campanha em cima de campanha, faz voto em cima de voto, passa no Vale do Sal Grosso, entrega dízimo para todo lado. Por quê? Porque não conhece a Bíblia. Aí tem que recorrer às bruxarias evangélicas, tem que recorrer aos falsos pastores. Por isso que Jesus falou que o joio vai ser lançado no inferno e o trigo vai ser recolhido no celeiro do Senhor. E ele fala: quem tem ouvidos que ouça. Quem tem ouvidos que ouça. Você que está no segundo casamento, com os seus cônjuges vivos, você está em adultério. Você que está bebendo, abandona a bebida, porque os bêbados não herdarão o reino do céu. Primeiro João capítulo 4. Amados, não dê créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O apóstolo João está falando: provai os espíritos. Será que esse pastor está falando de Deus? Será que esse padre está falando de Deus? Prove os espíritos por trás ali. Vê o que essa pessoa está falando de Deus. Porque Provérbios fala que há caminhos que parecem retos, mas no fim leva à morte. São falsos profetas saindo pelo mundo afora, ensinando o povo todo tipo de erro, contrário à palavra de Deus. Mas como o povo vai perceber? Passa 24 horas na internet, passa 24 horas na televisão, passa 24 horas na prostituição e não conhece a Bíblia, não conhece o Evangelho, não conhece o poder do Evangelho para salvar, para libertar e para curar. O mesmo João, na segunda carta, ele fala que aqueles que não levam essa doutrina da Bíblia não sente nem para comer. São falsos cristãos, cristãos que estão controlados pelo anticristo, serão controlados pelo diabo, serão controlados pelos deuses desse século, já estão mortos nos pecados e delitos. Serão lançados no lago de fogo e enxofre, serão lançados para morrer eternamente, passar eternamente no fogo do inferno. Aí eu faço uma pergunta para você hoje: se você morrer hoje, para onde você vai?
Na onde que você vai acordar? Qual é o seu caminho? Na onde você vai acordar? Comece a ouvir Deus. Comece a ouvir a palavra de Deus, para que você tenha vida eterna. Primeira Coríntios capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não se associei com aquele que dizendo irmão. Aquele que se diz irmão, seja impuro, seja avarento, seja idólatra, seja maldizente, seja beberrão, seja roubador, com esse tal nem comais. Se o seu pastor está roubando, sai fora. Se aquele irmão que se diz irmão está na bebedeira, na prostituição, no adultério, nem coma com ele. Nem siga o caminho dele, porque o caminho dele é morte. Pois que direito haveria eu de julgar o de fora? Não julguei vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Mas expulsai que está dentro de vós, no meio do povo, cheio de gente com amizade que não presta. Prefere andar com o diabo do que andar com Deus. Mas Jesus está voltando. Pegará essa cidade de surpresa. Pegará todo mundo de surpresa, por não dar ouvidos à voz de Deus. Jesus está voltando. Acorda você que dorme. Os dias são maus. Aí eu faço uma pergunta para você. Se você morrer hoje, para onde você vai? É céu ou inferno? Não existe purgatório, não existe missa sétimo dia. O que existe é o juízo sobre aqueles desobedientes à palavra de Deus, desobedientes ao Evangelho, desobedientes à palavra do Senhor. O joio vai ser arrancado e lançado no fogo. E ali vai haver choro e ranger de dente. Está cheio de cristão apoiando o homossexualismo, apoiando a cultura, apoiando a política, e menos defendendo a palavra, menos defendendo o Evangelho. Então começa a ler a Bíblia. Hoje você pode rir de mim. Quem é aquele louco pregando lá? Quem é aquele doido? Mas no dia do juízo, Deus vai lembrar dessas palavras. Deus irá rejeitar você, porque em vida você rejeitou o Senhor. Não vai melhorar, vai piorar, porque Jesus está voltando. E isso é uma promessa que Ele diz: e porventura, quando eu voltar, encontrarei fé na terra. Então acorda, tu que dormes, desperta dos mortos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.
Deus abençoe, irmãos.